Saudações a todos vocês que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos ao de Congo, a convocação, onde somos convocados a refletir a vida, a natureza e a existência de maneira muito mais profunda. Repetimos, a refletir a vida, a natureza e a existência de maneira muito mais profunda. Natureza e vida, natureza e existência são pontos diferentes. Apesar de estarem ligados à mesma corrente, à mesma fonte, mas se nós pegar para classificar, vamos classificar de formas diferentes. Vida vai ser o movimento. A vida vai ser o movimento da própria natureza, ou seja, conforme o tempo influencia o espaço, né? Aquele movimento que acontece, o movimento que vai existir, o movimento que vai surgir na influência do tempo sobre o espaço, é que se chama vida. Ok? É que se chama vida. Natureza vai ser a composição dos 4 elementos, porque tudo que nós vimos, tudo que existe, desde os homens, animais, até os próprios anjos, somos todos composição dos 4 elementos. Podemos ver nos anjos, vamos encontrar querubins, serafins. Serafins diz a Bíblia, por exemplo, que são os seres mais próximos de Deus. E nós sabemos que serafins, traduzido, vai ser seres de fogo. Então, serafins são os seres mais próximos de Deus, ou seja, seres de fogo, ou seja, o elemento fogo é o que mais está próximo de Deus. Vou dar um exemplo muito simples. Nós temos aqui uma mão, temos um dedo que indica a superioridade e indica o elemento fogo, porque esse dedo indica a presença do elemento fogo no nosso corpo. Os dedos não estão aqui por acaso. Os dedos não estão nas nossas mãos por acaso. Porque a pergunta vai ser, por que toda essa perfeição? Por que nós devemos apenas pegar com as mãos, usando os dedos? Porque se te tirarem os dedos, suas mãos, você não vai conseguir. Ou seja, nós temos aqui um mapa. Nós temos aqui um mapa que nos indica a criação da própria existência. Mas vou fechar um pouco aqui, ok? Para não entrar muito sobre a mão, voltar um pouco no que nós estamos a explicar, que é a vida e a natureza, né? Tudo que existe é composição desses 4 elementos. E os serafins são seres de fogo e eles são os seres que mais estão próximos de Deus, de acordo com as Escrituras. Então, se são os seres que mais estão próximos de Deus, são seres de fogo, e a própria tradição para serafim vai ser seres de fogo. Ou seja, esses anjos, né, mais próximos de Deus são, na verdade, seres de fogo, elemento fogo. E nós encontramos aqui na nossa mão que mais próximo está de Deus. Então, mais próximo o elemento fogo está deste dedo, do éter, né, como é chamado, que nós chamamos da mãe. Mais próximo está da mãe, mais próximo está de Deus. Por quê? Nós temos os serafins, que são os seres de fogo, que mais próximos estão de Deus. E depois dos serafins nós temos os querubins, que têm 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Os que cantam sem parar, santo, 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 santo. Logo, se encontramos a presença das asas, estamos a falar do elemento ar. Ou seja, depois do elemento fogo, nós vamos encontrar o elemento ar. A ordem, a organização da mesma é fundamental. Nós podemos encontrar isso nas nossas mãos, podemos encontrar isso até nos próprios pontos cardinais. Não só nos próprios pontos cardinais, mas nós podemos encontrar isso também dentro
do próprio relógio, no espaço das horas, se nós pegar, traçar 4, vamos ver que em cima temos um número, aqui temos um número, aqui temos um número, aqui temos um número, vai nos dar 4 horas de ponta para uma determinada parte, porque são 2 partes, dia e noite. Então, no dia vai nos dar 4 horas de ponta, horas de clareza, à noite também vai nos dar horas de clareza, e cada uma dessas horas vai indicar a presença de alguma coisa. Vai indicar a presença de algum elemento. É tudo organizado. 0, depois vem 3, depois virá 18, depois virá 21, para as 4 horas de ponta da noite. Então, falando dos anjos que são feitos de fogo, né? Os anjos são feitos de fogo, de ar, e vamos encontrar a presença de todos esses elementos, porque na verdade tudo que existe, conforme digo sempre, conforme já dizia, na verdade tudo que existe é nada mais, nada menos do que uma manifestação desses 4 elementos. Tudo que existe é nada mais, nada menos do que uma manifestação desses 4 elementos. Então, a natureza, esses 4 elementos que nós conhecemos, é a natureza. Nós falamos mãe natureza. Mãe natureza porque é composta desses 4 elementos. Se vida é movimento, natureza é a composição dos 4 elementos, e o que vai ser, então, existência. Vida é movimento, natureza é a composição dos 4 elementos, que são influenciadas por tempo, pelo tempo, né? Primeiro, e cria movimento, porque só é possível ver vida se houver esses 2, tempo e espaço, movimento e elementos. Daí surge então existência, que aparece como o terceiro, que vai ser o movimento mais a natureza, juntos, mas criando algo novo. O movimento mais a natureza juntos se misturaram, mas criaram algo novo. Não é ele, não é ela, mas é algo novo. Então, quando nós refletimos para pensar sobre a vida, a natureza e a existência, é para refletir sobre nós. Qual é a ligação que nós temos com a própria natureza? Qual é a nossa parte da natureza? O que é que nós devemos tirar da natureza? Porque nós estamos a tirar de tudo um pouco, mas quase nunca estamos a tirar daquilo que poderá nos beneficiar. Quantos conseguem olhar para o seu corpo e descrever, isso no meu corpo representa isso, representa aquilo na natureza, e está aqui por este motivo. Por isso é que nós não valorizamos a nossa respiração, muitos não valorizamos o nosso próprio corpo, desta nossa vestimenta, e não só. Por quê? Porque nós não prestamos atenção em nós como algo parte da própria natureza, que deve ser conservado, que quando conservado permitirá que haja vida, porque o tempo sobre o nosso corpo é que cria vida. Quando o nosso corpo parar de responder ao tempo, parar de responder ao movimento do tempo, o que acontece com a pessoa? Quando o teu corpo parar de responder ao tempo, você... Agora, se você, como corpo, é composição dos 4 elementos juntos, e esses 4 elementos juntos é que criam algo novo, para que haja a tua vida, você deve ter esse corpo que você tem, os 4 elementos juntos. Por isso é que, se hoje perderes a visão, por exemplo, vai influenciar alguma coisa na tua vida. Passamos essa parte.
Se tirarmos o fogo que você sente, o calor que está, aquele calor que aquece o teu coração para que possa distribuir sangue. Se tirarmos o calor que você transpira, poderás viver? Se tirarmos o ar, poderás viver? Ou se tirarmos a água? Agora imagina, você não cuidar da respiração, ou você não consumir água com frequência, ok? Você não consome água com frequência. Você não bebe coisas quentes. Falando do elemento fogo, né? Você não consome coisas quentes. A água é fria, tudo frio. Amanhã, o corpo vai responder pela ausência de um desses elementos que lhe influencia para que possa existir, porque ele é resultado desses elementos, fogo, ar, água, juntos, que formam terra. Por isso é que terra é a composição de todas essas coisas que existem. A terra é a composição de todos esses elementos que existem. Ou seja, em poucas palavras, nós somos a natureza. E a natureza tem um ciclo. Nós conhecemos de tudo um pouco. Conhecemos de tudo um pouco sobre o que devemos ou não fazer. Sobre a história do que se fez ou deixou de se fazer. Mas nós quase nunca conhecemos como seria a nossa vida se vivêssemos dentro do próprio ciclo da natureza, assim como as plantas, como os animais, vivem dentro do próprio ciclo da natureza. Como seria a nossa vida se vivêssemos dentro do ciclo da natureza? Então é sobre isso que nós estamos a falar. Estamos a convocar para que possamos refletir sobre a nossa existência. Porque muitos de nós estamos a enfrentar problemas que, se vivêssemos dentro do nosso próprio ciclo da natureza, não enfrentaríamos. Um exemplo. Vamos encontrar uma pessoa que tem mais de 30 anos. Vamos começar nos 30 anos, ok? Tem mais de 30 anos, mas ainda diz que estou com problemas de vampirismo sexual noturno, né? O chamado homem-mulher da noite. Uma coisa é você ter sonhos. Uma coisa é você ter sonho, tens um sonho, ou tiveste dois sonhos. Outra coisa é você viver a realidade. Porque quem vive o vampirismo, aquilo manifesta em si mesmo. Nos seus afazeres, nos seus aspectos, no seu aspecto, tudo. Por que essas coisas acontecem? Porque nós não vivemos dentro do próprio ciclo da natureza. É quase impossível, sempre impossível e quase nunca possível, um homem e uma mulher casados que mantêm uma relação estável sexual, né? É quase impossível que tenham problemas de como é que se diz? Homem e mulher da noite. A resposta, né? Casem-se. Ok? A resposta é casem-se. Mas como não estamos a ver dentro do nosso ciclo natural, porque hoje nós encontramos pessoas com mais de 30 e tal anos, 40 anos, né? E que não têm, né? Parceiro, então nós dissemos já é modernização. Mas essa modernização é que está a nos trazer essas doenças, esses problemas. Sabe, essa geração vai enfrentar gravíssimos problemas espirituais, ok?
Vou falar de problemas espirituais. Essa geração vai encontrar muitos problemas espirituais. Porque essa geração ignora que existe visível e invisível. E o estado do nosso invisível influencia no nosso visível. Por isso é que você dorme, sonha que está a ter algum problema, alguma situação. E isso acontece. Às vezes você sonha e dorme que está a ter resposta de algo. Então, por ignorar esse lado, essa geração vai ter gravíssimos problemas. E nós estamos a viver. E vamos vivendo a imoralidade. A imoralidade. Vamos encontrar vários problemas nessa geração. Quando falamos de imoralidade, falamos de tudo. Né? Tudo. São graves problemas que essa geração vai vivendo, vai enfrentando e vai vivendo. Essa geração vai vivendo assim. E os problemas vão surgindo. Problemas. Hoje famílias olham e dizem assim, como é possível? Como é que isso entrou dentro da nossa família? Olha, nós nunca tivemos esse problema de imoralidade. Ok? Nunca tivemos esse problema de moralidade. Por exemplo, aqueles casos, como é que nós chamamos? Anaturais, né? Fora do natural. Que você encontra que homens, né? Querem homens. Então, vamos vivendo esse tipo de problemas de moralidade, esses problemas vão entrando dentro daquilo que são as nossas famílias. São os problemas espirituais dessa geração. Outro problema espiritual dessa geração vamos encontrar a busca pelo tudo, né? A busca pelo tudo é o que nós chamamos de imediatismo. É a busca pelo tudo. Vamos encontrar o imediatismo, vamos encontrar o querer ser como, né? Aquela amiga quer ser como amiga porque viu a amiga que tem algo que ela não tem. Então as pessoas vão desejando de tudo com todo o coração. Mas só que as pessoas esquecem que nem todos, mesmo querendo, podem. Ok? Nem todos, mesmo querendo, podem. Então, por esquecer que nem todos, mesmo querendo, podem, as pessoas poderão ir à busca de... As pessoas vão, né? As pessoas vão, as pessoas andam. As pessoas entram em lugares. Uma vez eu disse para alguém, olha, as nossas fotografias andam. Você está aqui, mas a tua imagem está em algum lugar. Porque as pessoas andam. E ainda mais nessa geração, as pessoas andam e muito. E muito desses andam e muito. São os problemas espirituais dessa geração. Desses muito andam, é por causa dos problemas espirituais dessa geração. Mas os problemas espirituais dessa geração, o que as pessoas ignoram é que deve-se simplesmente ao fator de nós não estar a viver o ciclo natural. Os nossos antepassados criaram sistemas que lhes permitia estar enquadrado, né? Ainda que de forma inconsciente, dentro daquilo que é o ciclo natural. Nós falamos sobre as nossas tradições, nós falamos sobre os nossos costumes, a nossa cultura. E muitas das vezes eu digo para vocês que cultura
é ciclo solar. Cultura está ligada ao ciclo solar. Por isso é que todos os aspectos, senão todos os aspectos, senão quase todos os aspectos, não, todos os aspectos mesmo da natureza, quase todos são aquelas coisas que às vezes nós implementamos da natureza, podemos encontrar na cultura, ou seja, da cultura, a inspiração veio da natureza. Por isso é que a cultura é ciência. E a ciência vem da natureza. Algo que não vem da natureza não é ciência. Por isso é que nossos antepassados tinham as suas culturas, né, para poder lhes manter ligado ao ciclo natural. Mas hoje nós não temos essa cultura. E nós não estamos ligados ao ciclo natural. Então, não estando ligado ao ciclo natural, vamos criando. Criar é normal, o homem deve criar. O homem deve criar e é necessário criar. Mas olhem até onde a criação, a nossa criação, nos levou. Hoje nós temos imoralidade em todo lugar. Coisas que antigamente, para você olhar assim, tinha que ser num lugar muito escondido. Crianças, adolescentes, começavam a aprender coisas ou ver coisas que poderiam levar tempo. E os pais nunca descobririam. Mas hoje, está tudo visível. É só entrar. Logo você tem algo imoral. E começamos a criar também aqueles conceitos de padrão perfeito, A imagem perfeita. Só que o grande problema disso é que até muitos homens em casa começam a criar a ideia de padrão perfeito, vão criar ideias de padrão perfeito, que poderão exigir às suas mulheres que sejam um padrão perfeito. São os problemas dessa geração. Por isso é que nós estamos a ter muita aderência ao ginásio, procurar o corpo perfeito. Por causa de quê? Porque nós estamos a ver. É a cobiça dos olhos. Então essa geração vai acumulando problemas sobre problemas. São os problemas espirituais dessa geração. Tudo porque nós não estamos a viver dentro do ciclo natural. Nós não vivemos dentro do ciclo natural. Por isso é que nossos antepassados simplificaram o ciclo natural dentro dos seus costumes, que nos passaram como tradição e chamamos de cultura. Um pouco de cultura poderá nos salvar. Estamos na era da tecnologia, sim, estamos na era da tecnologia. É a era da tecnologia. É a era do conhecimento. Porque não é propriamente a era da tecnologia, é a era do conhecimento. A tecnologia é um resultado dentro dessa era. É o resultado do tempo, do espaço, que está a resultar. Então, mesmo estando dentro dessa era, nós podemos sim olhar para as coisas um pouco mais com consciência cultural. E toda cultura, mesmo perdida, ela encontra um lugar de ser recuperada. A natureza. Porque vamos encontrar que de tudo que são as culturas dos nossos antigos, os nossos pais, antepassados, vamos encontrar sempre alguma relação com alguma coisa que está dentro da própria natureza. Então, o não viver o ciclo natural nos traz a essas realidades que nós estamos a viver hoje, esses problemas espirituais.
Hoje as pessoas querem ser como. Hoje as pessoas querem falar como. Hoje as pessoas querem tudo como. E esse como, nos levará a um sentido de igualdade. Ou seja, somos iguais. Ou podemos ser iguais. Então, esse sentido de igualdade que vai nos ser vendida, vai nos ser entregado, vai nos criar um sentimento de que você também pode, eu sinto que eu também posso ser como ele. Vamos buscar pela igualdade, buscando pela igualdade, só que existe um fator. A realidade ou a verdade da natureza é que vocês são diferentes, cada um vai chegar onde deve chegar, fazer o que deve fazer, porque vocês são diferentes e vão de formas diferentes. Podem chegar ao mesmo nível, ao mesmo patamar, mas sempre chegarão de formas diferentes. Não, mas o fulano pegou conforme o fulano. Sim, mas você não é igual a eles. Então, vamos pela busca. Busca pela igualdade vai nos frustrar. E essa frustração aqui vai nos causar problemas espirituais. Porque quando eu começo a comparar-me, vai começar a criar outros sentimentos em mim. Porque eu busco, não estou a atingir. Não é algo que você cria, é algo, não é que você proposita, é algo que existe naturalmente. O sentimento de cobiça cria o sentimento de inveja, ódio. E esses sentimentos, inveja, ódio, trazem consigo os problemas espirituais muito pesados. Hoje a ciência prova isso, né? A ciência prova isso mostrando gráficos da ação de como ficam as emoções da pessoa, né? Como é que ficam as emoções do homem durante os tempos durante a motivação de inveja, ódio ou alegria, né? E amor. Vamos encontrar esses gráficos. Então, quando nós alimentamos esses sentimentos, nós mudamos muita coisa em nós. Lá, vamos falar da aura, né? Vamos falar um pouco da aura. Como é que nós criamos o nosso próprio campo de defesa. Porque hoje nós pensamos que eu tenho que pedir a Deus para me proteger. Eu tenho que pedir aos anjos para me proteger. Mas o problema é que nós pedimos tanto por proteção, que mesmo assim ainda perguntamos, mas Deus, como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque nós não soubemos, na verdade, que nós somos os primeiros a nos proteger. Somos os primeiros a trazer as coisas até nós ou evitar para que elas cheguem até nós. São os vários problemas espirituais dessa geração. Essa geração vai enfrentando problemas graves. Porque viu a amiga que conseguiu um carro, ela também quer conseguir o carro. Recentemente, alguém contou-me uma história. Disse assim: alguém me contou que ele tem uma tia, né? Ele tem uma tia. Aquela tia, a pessoa disse assim, ele tem uma tia, que aquela tia queria tanto vender. Ela tinha uma amiga que vendia muito e a tia queria tanto vender como ela. Eram comerciantes na altura. E ela vai ter com a amiga e diz que eu quero começar a vender como você, quero vender. A amiga disse, se quer vender assim, não tem problema. Tem um senhor, né, que costuma a me ajudar a vender assim, ok? Pega a amiga e leva lá. Só que quando chega lá, o senhor parece que gostou muito da amiga e
pega a amiga, segundo com a maneira que ele contou, lhe coloca na água, lhe guarda na água. A história é um pouco confusa na minha mente, ok? Tentar recapitular apenas. Mas, lhe guardar na água é o quê? Deixa eu explicar aqui para não deixar aí em casa. Como assim guardar na água? Ele gostou muito dela, então queria torná-la mulher dele. Ao querer torná-la mulher dele, tornou-lhe mulher dele, disse que ela tinha que ficar lá e tornou-lhe mulher dele. Mas lhe colocou na água. Por que eles perceberam que lhe colocou na água? Quando o tio dessa mesma tia, o irmão dessa mesma tia, procurando pela irmã, a família procurando pela irmã, houve a informação. Porque ela, antes de sair, avisou na família: eu estou a sair, eu estou indo no lugar X. Se eu não voltar, perguntem a fulano. Eu estou indo no lugar X, se eu não voltar, perguntem a fulano. Então perguntaram insistentemente, disseram que não. Ela ficou no local X. Quando chegaram lá, tiveram que pagar os mais velhos, né? Os mais velhos, porque assim, nos praticistas, né? Os terapeutas tradicionais ou praticistas, eles mostram claramente que existem duas forças. Não quer dizer que todo mundo faz mal, conforme eu falei aqui, daquele que colocou na água. Não, porque existem também aqueles que resolvem. Muitos de nós já ficamos doentes e fomos parar nas mãos deles. Muitos de nós ficamos doentes e fomos parar nas mãos deles. Então, se fomos parar na mão deles e conseguiram nos livrar da morte, porque conseguiram nos livrar da morte, então é porque não são maus. Mas existem também aqueles que são maus. Porque nós temos duas forças e essas forças se definem a partir da nossa própria escolha. Qual delas nós vamos usar? Então ele colocou na água e os mais velhos foram lá, foram levados para lá. Muito cedo, de madrugada muito cedo. Fizeram os seus rituais e o Senhor disse: eu assustei, foi pela primeira vez. Quando olhei assim, do outro lado, então dizer: olha, está a vir. Ela está saindo da água. Porque aquele ritual foi feito no oceano. Ela está saindo da água. Não vou entrar muito fundo nessa história, porque para essa geração, falar de algo semelhante assim é feitiçaria muito longe. É feitiçaria muito distante. Então, a lição aqui é que o que a lição que queremos dar aqui é o seguinte: foi o desejo de querer ser como amiga que lhe levou até lá. Foi o desejo de querer ser como amiga que lhe levou até lá, naquela condição. Por quê? Porque a cobiça dos nossos olhos, essa cobiça dos nossos olhos, cria sentimentos fatais. Cria sentimentos muito fatais. A inveja e o ódio são sentimentos que matam o homem. Por isso é difícil encontrar uma pessoa de inveja e ódio vivendo muito tempo. Hoje nós condicionamos a nossa vida simplesmente aos alimentos, né? Acreditamos só que é comendo isso ou aquilo que nós teremos longa vida ou teremos menos vida. Acreditamos que não. Quando você come mais carne, quando você come aquilo ou isso, então você poderá viver mais ou morrer em pouco tempo. Ou desaparecer em pouco tempo. Então, nós acreditamos nisso. Mas esquecemos que antes mesmo dos alimentos, nós somos energia. Aquilo que Jesus falou, né? Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Sabemos que tudo foi criado com quê? Com palavra, então tudo é palavra. Não só do pão viverá o homem, mas com toda a palavra. Porque nem mesmo o próprio Jesus pregava, pegando uma Bíblia,
ou uma Torá e andava com ele, costumava pregar as pessoas para pensar que a palavra referida é um livro. Não. Porque ele falou palavras que não estavam nos livros que já estavam escritos. Então, qual é o livro dele? Qual foi o livro que ele leu para trazer essas palavras? Por isso ele disse que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão, porque as minhas palavras estão vinculadas dentro daquilo que é o vosso ciclo natural. Não estamos a falar daquilo que hoje se criou, movimento daqui, movimento dali. Estamos a falar dos ensinamentos do próprio Jesus, os ensinamentos dele. Uma das características desse ensinamento, veremos que esses ensinamentos são sempre voltados a eu, a mim, eu, o meu ser. A oração te beneficia, o cumprimento da lei te beneficia. Tudo o que fizeres, és. Não em ti como um grupo, ou em vocês como um grupo. Não, porque ele separou, disse que podem vir em grupo, mas serão sempre separados. Por isso, ou seja, é conforme a coisa é, ou a pessoa é a natureza que te salva ou deixa de te salvar. É a tua natureza. Qual é a tua natureza? Jesus não ditou a natureza das pessoas, como é que elas tinham que fazer ou deixar de fazer. Jesus não ditou. Jesus não ficou de ditar que elas devem fazer isso, devem cumprir aquilo. Não. Como se fosse uma religião. Jesus falou de verdades universais. Quem bater se lhe abrirá. É a lei de quê? Dar e receber. Porque nós somos doadores e consumadores. Nós demos e nós recebemos. Da mesma proporção que eu dou, é na mesma proporção que eu vou receber. Se eu não receber materialmente, eu receberei energeticamente. Um dos problemas dessa geração é não saber dar, né? Essa geração não sabe dar, não sabe oferecer. E quando dá, não dá de coração. Dá mesmo para que seja visto. Mas não vamos entrar aqui. Então, é a natureza da pessoa. A natureza, a nossa natureza, é que vai nos livrar dos problemas espirituais dessa geração. A nossa natureza vai nos livrar dos problemas espirituais dessa geração. Obrigado.